Bom dia, pode tomar seu assento, que alegria estar com você nessa manhã. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus, no capítulo 9, verso 35 e 36, o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus, então, pede por mais discípulos. Ao ver multidões, ele sente grande compaixão pelas pessoas, pois elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. A pessoa de Jesus é uma pessoa muito peculiar, diferente de todos os padrões da época, e uma surpresa para nós, ainda hoje. Jesus é um mestre vindo da Galileia, uma terra que não era conhecida por ter muitos mestres. Jesus era alguém que não tinha, como a gente percebe em outras ocasiões, em outros exemplos, no meio daquilo que era importantíssimo para Israel, não era alguém que vinha não tinha um berço ou uma herança genealógica tão promissora no meio de Israel, embora fosse ele descendente, por Maria e por José, do próprio rei Davi. Agora, uma coisa interessantíssima de Jesus não é só a sua pessoa, mas o seu ministério, a direção que o seu ministério toma. Jesus, como diz a palavra de Deus aqui em Mateus, ele ia até as pessoas, ele ia na direção das pessoas. Jesus ia até os pequenos, ele foi até a Galileia, a terra dos ignorantes, terra que não habitavam doutos. Ele foi até a Samaria, terra dos impuros. É verdade que ele visitou Jerusalém, mas grande parte do seu tempo ele passou no meio dos povoados. E o seu grande sermão se deu numa montanha, num lugar corriqueiro. Então o que nós percebemos é que Jesus tinha muito interesse em estar no meio das pessoas e demonstrar que Deus, o Deus do qual os judeus não ousavam pronunciar o nome, um nome impronunciável, santo demais para ser dito, esse Jesus chamou de Pai e fez conhecido dessa maneira as pessoas que ouviam a Jesus. Talvez seja até por isso que Jesus dá um brado e adora o Senhor dizendo, agradecendo ao Pai por ter revelado essas grandes coisas aos pequeninos. Agora, uma coisa interessantíssima também, além dessa familiaridade com que Jesus falava sobre a palavra de Deus a essas pessoas, e como Jesus demonstrava que Deus estava presente no meio das situações corriqueiras da vida, e que ele, diferente dos mestres judeus, ensinavam que Deus não estava interessado com as coisas pequenas da vida, mas que, diferente disso, Jesus ensinava que Deus tinha todo o interesse nos pequenos problemas e pequenas situações de seus filhos. Uma coisa interessante também é que Jesus fez das casas talvez o seu ambiente favorito. Das casas, ambientes onde as pessoas moravam. Ambientes esses muito diferentes dos palácios, das sinagogas e dos templos. Jesus curou enfermos nas casas, ele curou um incapaz antes de perdoar os seus pecados, dentro do ambiente caseiro, dentro de um ambiente familiar. Jesus ressuscitou uma menina que não contava nem com a esperança mais de seu pai, menina essa que tinha sido dada morta pela sua própria família, mas que Jesus mostrou que o dono do destino é ele, não nós. Foi numa casa onde Jesus celebrou a última ceia e deixou o legado, o grande legado aos seus discípulos, de irem. Isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus, ele não só está no meio das pessoas, como ele indica a seus discípulos essa mesma direção, de estar no meio das pessoas, de estar no meio dos pequenos, de estar no meio dos impuros e dos pecadores. E Jesus dá essa mesma direção também em relação às casas. Vão até as casas. E onde vocês forem, encontrarem abrigo, façam dali o seu lugar, o seu assento, ao encontrarem uma casa de paz. Então o que nós percebemos é que Jesus tem um interesse muito claro e muito profundo de se manifestar e de conviver no meio das pessoas, no seu ambiente mais íntimo, em suas casas, e nos assuntos mais corriqueiros, de necessidade, de problema ou de limitação. Mas por quê? Por que as casas são tão importantes para Jesus? Por que esse ambiente familiar, esse ambiente caseiro é tão importante na missão de Jesus, que é a manifestação do próprio Deus em carne? Por que Deus, em carne, desejou se manifestar no meio das casas?
E aqui a gente precisa pensar numa coisa muito importante. As casas são ambiente de conexão. As casas são ambiente onde as pessoas desfrutam de intimidade. As casas são ambientes onde as pessoas realmente se manifestam como elas são. Ontem à noite a gente estava voltando de uma festa de casamento, e uma coisa muito interessante, acho que você já viveu isso, acho que essa experiência você tem em comum comigo. A gente chegou de uma festa, né, todo alinhado, mais ou menos, né? Depois da festa a gente não chega tão alinhado assim em casa. Mas a Vanessa e eu começamos, né, a nos desmontar, tirar os acessórios, tirar aquela roupa fina, né, que muitas vezes a gente aluga, não é nem comprada, não é isso? E depois disso eu fui ali tirar o sapato e tudo mais, colocar aquele chinelo. Vanessa foi tirar a maquiagem, né? Foi se desmontar também. É impressionante como mulher consegue tirar coisas que a gente nem imaginava, né? Tira cílios, não é isso? Tira unha, né? Parece que vai desmontando mesmo. O que eu quero dizer com isso? As irmãs sabem, né? As irmãs estão aí rindo. Muito importante, a casa é um ambiente onde as máscaras não são usadas, onde a gente não usa maquiagem, onde nós somos nós mesmos. E é exatamente ali onde a gente tem a capacidade de conhecer a pessoa como ela realmente é. Como eu disse, as casas são um ambiente também de conexão. As pessoas que estão convivendo conosco dentro de casa são as pessoas mais conectadas conosco. Conhecem as nossas qualidades, mas conhecem os nossos defeitos. Conhecem nossos pontos fortes, mas conhecem também as nossas limitações. E é justamente nesse ambiente, por conta disso, que Deus se revela em Jesus Cristo como um Deus de dentro de casa. E nós sabemos muito bem como é bom quando Jesus está dentro de casa. Nós sabemos muito bem como é bom quando Jesus participa do ambiente familiar e caseiro conosco. Muitas pessoas aqui abrem suas casas toda semana para receberem GCs, células. E essas pessoas podem te dizer o quanto é bom ter Jesus como um ator principal dentro das nossas casas. Nós sabemos como é bom desfrutar da paz que Jesus traz para dentro dos nossos lares. A gente sabe como é bom ter a certeza de que Jesus está cuidando da nossa casa, que por mais que nós tenhamos limites, o poder dele supera em muitas nossas limitações e provê aquilo que nós não podemos. Mas uma coisa mais importante e mais profunda é saber que Jesus não só está dentro de casa, dentro da nossa casa, como Ele quer também usar a nossa casa para manifestar o seu reino. O reino de Jesus se manifesta não nas sinagogas, nos templos e nos palácios, mas nos lares dos pequeninos. E é isso que eu queria convidar você hoje a observar no texto. O texto que está lá em Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas no capítulo 7, verso 36 a 50. Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir o aplicativo, pode abrir a sua Bíblia impressa, ou ela vai estar no telão também, e você pode conferir, pode seguir a leitura comigo, que diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe-lhe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia o convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse um profeta, saberia quem nela está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou-lhe a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos.
Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Jesus está na casa, Jesus está na própria mesa, reclinado na mesa, em uma posição muito familiar a nós. Talvez a situação mais íntima que um ser humano possa viver, que é compartilhar uma refeição, com a sua guarda baixada, totalmente natural ali, sem cerimônias. Jesus faz a sua refeição com um fariseu, com um homem que vivia baseado no seu próprio crédito com Deus, um homem que vivia baseado na sua própria moral, um homem que não baixava a guarda e que não conhecia Deus pessoalmente, como a maioria dos fariseus poderiam viver. E uma coisa interessantíssima que eu gostaria de alertar você, dentro desse contexto, olhando para essa cena, e que cena maravilhosa, o encontro de um fariseu com uma pecadora. Uma pecadora dentro da casa de um homem puro, de um homem santo como um fariseu. Uma pecadora que busca por esperança, e um homem santo que imagina que lá no fundo, não tem tanta dependência de qualquer outra pessoa, inclusive Deus, por conta da lei que ele segue. O alerta que eu gostaria de fazer aqui então, irmãos, é que Jesus, quando entra na nossa casa, ele vai realizar algumas coisas, sem pedir licença. Algumas coisas vão acontecer, e vão acontecer justamente pela soberania e liberdade da pessoa de Jesus. Uma coisa que eu peço a você, é que você não peça então, que Jesus venha usar a sua casa, sem estar ciente de que essas coisas vão acontecer. Eu preciso que você esteja ciente disso. E a primeira das coisas que a gente pode ver nessa situação, é que, quando Jesus está dentro de casa, nós devemos estar cientes de que nós teremos surpresas. Quando Jesus está na mesa, quando Jesus faz parte do nosso lar, esteja ciente de que haverá surpresas. E no nome de Jesus, se você não está preparado para isso, quero pedir que você se prepare então, porque a melhor coisa que existe é ter Jesus dentro da nossa casa, e Ele tendo liberdade para fazer o que Ele deseja. Mas eu quero pedir para você que você esteja atento a isso, surpresas acontecerão, você terá surpresas, coisas inesperadas vão acontecer, e vão acontecer pelo poder de Jesus. Onde Jesus está, surpresas acontecem, e louvado seja o Senhor por isso. Por quê? Onde é que a gente percebe isso aqui? Totalmente inesperado e surpreendente, como eu disse aqui, uma mulher pecadora entrar na casa de um homem santo. Totalmente surpreendente, uma mulher pecadora olhar para Jesus, um mestre e um rabi, e ousar tocar nele. E é isso que Simão diz: se esse homem fosse mesmo um mestre, olha só o pensamento de Simão, se ele fosse de crescimento, se você caminha perto do seu líder, você deve imaginar, deve saber, que o grupo de crescimento conta minimamente com uma estrutura, com um plano para ele acontecer. Então nós vamos comer juntos, depois nós vamos para um momento de adoração, seja com louvor, seja com oração, depois nós temos a palavra, e depois nós temos um encerramento com um apelo. E o que acontece é que em um dos encontros do nosso GC que nós temos na nossa casa, e quem é líder de GC, ou recebe um GC na sua casa, sabe muito bem disso, um dia isso não funcionou muito bem. Fiz o cronograma, estava com ele em mente, mas o que acontece é que, antes da gente ir para o momento da palavra, e fazer ali o apelo então, onde nós estávamos, no momento em que nós estávamos compartilhando da refeição, uma pessoa começou a abrir o seu coração, e falar sobre o quão precioso estava sendo o momento que ela estava vivendo com Jesus, falando sobre uma espiritualidade morta que ela vivia,
uma religiosidade morta, baseada naquilo que ela tinha recebido como herança de seus pais, mas que não fazia sentido, até que ela encontrou Jesus pessoalmente. Estava tendo as suas feridas tratadas, teve perdoado seus pecados, o peso do seu coração estava sendo aliviado. Essa pessoa começou a falar e ela começou a atrair a atenção de todos naquele momento, de modo que a reunião já tinha começado, e eu não me atrevi a lembrar o pessoal de que aquele era o momento da comida, porque Jesus estava fazendo algo naquele momento. Lembre-se, as lições que Jesus tem e que Ele vai nos ensinar através das surpresas podem nos fazer pessoas mais ricas, pessoas mais maduras, quando nós lembramos que é Ele quem está na casa, que é Ele quem faz, que Ele é uma pessoa, e por ser uma pessoa Ele é livre para fazer quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Uma outra surpresa, fui lá visitar, né? A gente vai visitar muitas pessoas como pastor, ou os líderes de GC sabem disso também, quando vão visitar os seus integrantes, né? As pessoas que estão a seu cuidado. Visitar uma pessoa, um jovem, e ele estava com o seu corpo já um tanto debilitado. Tinha passado já por 2 cirurgias, enfrentava um quadro muito preocupante de luta contra o câncer. E fui até lá junto com os meninos, e chegando até lá eu fui surpreendido, porque Jesus já estava naquela casa, fazendo a sua obra. Fui tentar consolar esse menino, mas com a recepção dele, com o sorriso que ele me encontrou, eu percebi que ele já tinha sido consolado por Jesus, que a sua fé estava firme, mesmo diante daquela situação, que aos nossos olhos era terrível, mas que para os olhos de Deus era totalmente plausível e possível. E aquele menino me confortou naquele momento, e Jesus me surpreendeu, me fazendo entender que a última palavra é dele, como a última palavra foi dele aqui nessa passagem, junto com essa mulher. As lições que Jesus quer te ensinar, através das surpresas que Ele tem, quando Ele está dentro da sua casa, essas lições vão te tornar uma pessoa mais rica, com toda certeza. Além disso, elas nos lembram que nós não estamos no controle. Nós não temos o controle quando se trata do reino de Deus. Nós não somos reis, não somos rainhas. O rei é um, o rei é Jesus. E no reino de Deus, o controle é dele. Ele é quem faz, ele é quem começa e ele é quem termina. As coisas vêm dele e as coisas voltam para ele, porque Jesus é o alfa e Jesus é o ômega. Então as coisas não estão no nosso controle, e é uma dádiva lembrar disso. É uma bênção de Deus e um presente nós lembrarmos que nós não temos o controle da situação. Aquele momento com aquela guria, percebendo que o grupo já tinha começado no meio da comida, foi uma dádiva perceber que o nosso grupo está nas mãos de Jesus e não nas minhas mãos. Naquele momento, se encontrando com aquele menino e percebendo o sorriso dele diante de uma situação tão difícil, foi bom saber que o controle não está nas minhas mãos ou nas mãos dos médicos, mas nas mãos de Deus. E eu quero lembrar você que nós temos uma responsabilidade diante disso. Nós temos a responsabilidade de lembrar as pessoas de que o controle está nas mãos de Jesus. Temos a responsabilidade de testemunhar as pessoas a vida com Deus, que nos torna pessoas mais ricas espiritualmente e mais maduras em relação à missão que nós temos. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Precisamos lembrar de que nós somos testemunhas de Jesus, de que a melhor coisa que tem é ser surpreendido pelo trabalho de Jesus. A melhor coisa que existe é ser surpreendido pelas obras de Jesus diante de nós. Agora eu queria fazer um alerta aqui, muito importante, e eu não posso deixar de te lembrar disso. Ou você vai estar aberto para novas lições que vêm das surpresas que Jesus realiza, ou você será refém da estagnação. Ou você vai ser refém da sua própria pessoa e da velha história de sempre. Ou nós somos mudados pelas lições que Jesus quer nos ensinar todos os dias, ou nós viveremos para contar as mesmas histórias de sempre. E como é triste quando nós vemos pessoas, 5, 10, 15 anos, com a mesma história trágica da qual elas são vítimas, da qual elas são as reféns, situações às quais elas são escravas. Como é triste ver isso. E esse não é o destino dos discípulos de Jesus. A vida dos discípulos
É uma vida para ser vivida de glória em glória. É uma vida para ser vivida dia após dia, em renovação de vida. E eu queria lembrar você disso. Não queira ser refém da estagnação. Não queira ser refém da história, ainda que ela te beneficie com o papel da vítima. Isso é uma situação medíocre demais para ser vivida. Eu me lembro de uma mulher que passou por uma situação muito difícil, é verdade. Ela teve a vida do seu filho ceifada. Essa mulher lá da minha cidade, vocês não vão conhecer quem é. E o que acontece é que seu filho, embriagado, de cabeça quente, dirigiu de uma maneira perigosíssima, bateu o carro e deixou uma filha de 3 anos para trás e uma esposa com seus 20 e poucos anos. E o que acontece é que a sua mãe, que já vivia num papel de vítima, adotou essa história para contar como sua. E o problema é que essa mulher conhecia Jesus. E o problema é que essa mulher vivia o Evangelho. O problema é que essa mulher tinha sido batizada, tinha manifestado a sua fé em Cristo Jesus. Agora, irmãos, não tem problema nós sentirmos nossas dores. Não tem problema, e eu digo para vocês, como alguém, e todos nós passamos por isso, sentir dores de luto. Eu mesmo já senti uma dor de luto terrível. Principalmente em relação e o luto não precisa ser vivido como uma morte literal, mas morte de expectativas. Nós todos sabemos, de alguma forma, em alguma medida, como é enfrentar uma situação como essa. O problema não está na dor e nem sentir ela. O próprio Jesus chora com aqueles que perdem alguém. O problema está quando nós fazemos e reduzimos a nossa história, a história de um discípulo a essa história. Fazemos do luto a nosso sentido, ou fazemos o sofrimento, nosso sermão. Jesus não quer isso para nós. Jesus não quer isso para nós. Jesus não quer isso para mim, Jesus não quer isso para você. E eu quero que você me entenda aqui. Quero que você me entenda aqui. Vida com Jesus é vida ditada e vida contada por Ele. Vida contada por Jesus e para Jesus. Além disso, queria lembrar você de como é difícil se aprender quando nós já sabemos tudo. Muitas pessoas imaginam já saber tudo e por isso nunca são surpreendidas. E por isso nunca aprendem lições novas com Jesus. Cuidado, aprende-se pouco quando nós estamos fechados para as novidades. Durante a caminhada com Jesus, esteja aberto para as surpresas que Jesus pode trazer. Porque essas surpresas podem ser a salvação do vitimismo, do marasmo, da estagnação que você precisa ter. Além disso, tenha em mente que mudanças vão acontecer. Se Jesus tem lições novas e lições que vêm das surpresas que Ele traz, mudanças vão acontecer também. E nós precisamos estar abertos a mudanças. Se nós estamos nos comprometendo com Jesus, nós precisamos ter certeza de que as coisas estarão em constante mudança. Afinal, nós não passamos junto com Jesus por uma prova, onde a gente tem o começo e o fim no horário certo, no horário estipulado. Nós não vivemos junto com Jesus das 10h30 da manhã de domingo ao meio-dia, ou das 7 da noite às 8h30 e no horário dos nossos grupos. Junto com Jesus nós vivemos uma caminhada. E como o trajeto de uma caminhada muda, tem curvas, descidas e subidas, a nossa caminhada com Jesus também vai ser recheada de mudanças. E a gente consegue perceber isso. A condição de Simão foi totalmente mudada aqui. Ele pôde perceber quem ele era de fato, através das palavras de Jesus. Ele imaginou estar no patamar e foi surpreendido por Jesus e teve a sua situação transformada e colocada num outro nível. Ele se imaginou alguém diante de Deus, mas foi surpreendido de uma outra forma. E é isso que nós percebemos. Através dos versos que dizem o seguinte, você pode olhar o texto comigo, no verso 40. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Você pode acompanhar o texto comigo. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos.
qual dele o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em casa, na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, lhe digo, muitos pecados dela lhes foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até pecados perdoa? E Jesus disse à mulher, sua fé salvou. Simão, depois desse diálogo, depois dessa palavra de Jesus, não era mais um fariseu. Simão não era mais um homem puro e santo, irrepreensível diante da lei de Moisés. Simão agora podia ser entendido e poderia se entender como alguém endividado diante de Deus. Como alguém que deve algo para Deus. Como alguém que estava, assim como aquela mulher, num quadro de dívida para com o Senhor. Sua situação foi transformada. Irmãos, Jesus transforma as coisas diariamente. As coisas mais corriqueiras, as coisas mais caseiras, as coisas familiares, inclusive a nossa própria pessoa. Assim como a nossa sala é mudada às vezes, pelo nosso bem entender, Jesus precisa mudar o nosso coração. Jesus precisa mudar a nossa pessoa. Precisava mudar a ótica de Simão para com Deus e para com Ele mesmo. E é isso que Jesus precisa fazer com a gente também. Uma coisa importantíssima para os discípulos de Jesus é saber que a mudança é parte da caminhada. O apóstolo Paulo mesmo disse em Filipenses capítulo 1, verso 12. Ele diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la amanhã. Ou vai completar hoje. Não, vai completá-la até o dia de Cristo. A boa obra em nós é realizada até a volta de Cristo, até a manifestação do seu reino de maneira definitiva. A boa obra que Jesus quer fazer em nós vai ser realizada até a vinda dele, seja através do nosso encontro com a morte, ou seja através da sua segunda vinda. Nós estaremos em constante mudança. Aqueles que têm problema com mudança, eu quero lembrar você que é melhor mudar do que continuar como a gente está em alguns aspectos. Precisamos sempre lembrar disso. Jesus opera mudanças que vão nos tornar mais parecidos com Ele. O processo de santificação nos revela isso. O processo de santificação é Jesus, através da caminhada junto com o seu discípulo, transformar o seu discípulo à sua imagem. Quero que você lembre disso. Por amor, Jesus precisa nos mudar. Por amor, Jesus precisa nos transformar. Por amor, as mudanças feitas por Jesus visam o nosso bem, visam a melhora do nosso ser, visam criar a imagem de Deus em nós, que foi corrompida pelo pecado. Agora, cá entre nós, irmãos, imagine se Jesus não tivesse nos transformado naquele dia em que Ele nos encontrou, naquele dia em que Ele se apresentou a nós, naquele dia que Ele disse que os pecados confessados eram pecados perdoados. Imagine você como nós estaríamos hoje. Imagine você como nós estaríamos semana passada, quando nós cometemos o erro que nós cometemos. Imagine você se nós não tivéssemos chance de transformação amanhã dos problemas que nós realizamos hoje. A transformação de Jesus é uma dádiva, é uma bênção e é uma ação de amor. Jesus precisa nos mudar por seu amor. Lembra disso no nome de Jesus. O que eu clamo é que Jesus nessa hora venha testificar e venha concordar com essa palavra dentro do seu coração. Porque se tem uma coisa que pode ser totalmente nociva a nós, como eu disse aqui, a estagnação e aquela coisa de ficar da mesma forma sempre. Além de aprender novas lições, estar aberto para as surpresas, você precisa pedir para que Jesus venha mudar o seu coração. E aí eu quero fazer um exercício aqui com você de reflexão a respeito de mudanças. Afinal,
existem pessoas que não mudam. Existem pessoas que ouvem e não acreditam. Essas pessoas podem ser pessoas entendidas, como pessoas que não estão mudando, pessoas que não estão sendo transformadas. Existem muitas pessoas no meio de nós, nos nossos cultos de domingo, nas nossas reuniões de sábado, no meio dos nossos GCs, os líderes podem concordar com isso, dentro das nossas casas, que ouvem a palavra de Deus, mas que não vivem os efeitos dessa palavra. São pessoas que ouvem todos os dias, mas que não mudam. Por quê? Porque ainda preferem viver com Deus na mesma lógica de sempre. Uma lógica engessada, enrijecida, baseada em leis, baseada em cerimônias, em rituais, baseada em herança religiosa que ela recebeu de seus pais. Conversando com uma menina esses dias, ela veio me perguntar: João, eu estou indo, né, numa igreja e tudo mais, e ela é evangélica, né, e eu queria saber se eu estou cometendo um pecado por isso, porque eu pertenço a uma outra origem religiosa. Irmãos, percebem aqui qual é o problema da religiosidade e falta de transformação? O problema é que, às vezes, a vida da pessoa se torna refém das velhas cerimônias, dos velhos rituais, e das velhas heranças religiosas que ela tem, e por isso ela não é transformada pela pessoa de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, é totalmente importante para nós. Mais importante para nós é que você tenha um encontro com Jesus, que você se encontre com Jesus pessoalmente, e que Jesus venha colocar no seu coração, dizer para você, não só ontem, não só hoje, mas todos os dias, quem Ele é, conforme a Bíblia diz. Nós não queremos que você seja alguém apenas baseado na palavra, mas alguém que viva a palavra, que a palavra de Deus venha viver dentro de você, Jesus venha viver dentro de você. Então, para nós, não importa de onde você vem, não importa qual a tua origem, se é evangélica, se é protestante, se é católica, se é budista, não importa, o que nós queremos é que você se encontre com Jesus. Agora, tenha em mente, hein, quando você se encontra com Jesus, Ele vai te transformar, Ele vai te mudar. E aqui um alerta, irmãos, muitos de nós vivemos aqui, no meio da igreja evangélica, vivemos aqui, lendo a palavra todos os dias, mas não somos transformados. E como? Como você pode dizer isso, João? Pela falta de comprometimento. Se Jesus está dentro da nossa casa, Ele precisa ter liberdade para transformar a nossa casa e ter liberdade para nos transformar também. E isso exige comprometimento. Isso exige você viver pela causa. Isso exige você dar todo o teu coração pela palavra de Jesus e pela pessoa dEle. Lembre-se disso. E agora não é o momento de nós pensarmos nas pessoas que não estão aqui, mas em nós. Porque Deus está falando conosco nessa hora. Lembra disso. Uma coisa importantíssima é a transformação de Jesus. Ela vai nos tirar do controle, mas ela vai nos dar a direção, a certeza da sua direção. As transformações de Jesus tiram o controle da nossa vida, mas dão certeza de que nós estamos no caminho certo. Timothy Keller diz o seguinte: você é capaz de se esquivar de Jesus como seu Salvador, ao observar todas as leis morais. Quando você segue tal caminho, entende que tem direitos. Deus deve a você respostas às suas orações, a uma boa vida e um ingresso para o céu quando você morrer. Você não precisa de um próprio Salvador que o perdoe por meio da graça livre, pois você é o seu próprio Salvador. Eu queria perguntar para você nesse momento, o que você tem escolhido? Ter o controle da sua vida? Ou ter a certeza de que você está na direção certa? Nós não fomos chamados para ser cabeças, fomos chamados para ser seguidores de Jesus, para seguir Jesus. E nesse processo, nós precisaremos passar por mudanças. Quando Jesus está em casa, nossa realidade é mudada. Para encerrar, e muito importante aqui, escolha ser parte do milagre. Quando Jesus está dentro de casa, quando nós chamamos Jesus para morar dentro do nosso lar, quando nós chamamos Jesus para estar no nosso ambiente, nós precisamos lembrar que milagres vão acontecer. Como nós vemos nessa passagem, milagres vão acontecer. E uma coisa interessante é que Simão faz parte do milagre realizado aqui. Mas ele faz parte apenas como espectador.
Ele participou apenas assistindo. E eu posso dizer para você, com toda certeza, que não é isso que Jesus deseja para os seus discípulos. Não é isso que Jesus deseja para você. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: Jesus disse a essa mulher: sua fé a salvou, vá em paz. A transformação aconteceu aqui. É fato que uma transformação precisava acontecer antes. Simão precisava ser transformado. Mas essa mulher também não deixou de passar por uma transformação. E essa foi a maior transformação que poderia acontecer com ela. Ela não foi curada de uma enfermidade. Ela não teve um demônio expulso. Ela foi salva de seus pecados. Ela passou de pecadora para salva. Ela passou de ovelha perdida para encontrada por Jesus e resgatada por Ele. Ela foi direcionada por Jesus em paz. Vá em paz. O milagre aconteceu aqui. E aqui nós precisamos olhar para Simão mais uma vez. A atitude de Simão foi uma atitude totalmente passiva. Ele ficou observando. Que triste quando nós só observamos o milagre de Deus acontecendo. É a mesma coisa que aconteceu com Jonas diante de Nínive. Deus operou um grande milagre, um grande avivamento aconteceu naquela cidade. Os pecados daquele povo, não só de uma mulher, não só de uma pessoa, mas daquele povo foram perdoados. E o que é que Jonas ficou fazendo? Ficou olhando de longe e esperando pelo pior. Irmãos, os milagres de Jesus estão acontecendo em todo momento. Em todo momento Jesus está salvando. Em todo momento Jesus está curando. Em todo momento Jesus está transformando. No nosso meio, seja aqui no auditório da nossa igreja, nas nossas reuniões de domingo, ou seja nas nossas reuniões dentro das nossas casas, Jesus está realizando milagres no meio dos nossos lares. Jesus está realizando milagres dentro da sua casa, no seu grupo, que de repente você não está se envolvendo muito, que você só recebe, porque foi um favor que de repente você imaginou que precisava fazer para alguém ou para Deus. De repente esses milagres estão acontecendo no meio de nós, e estão de fato. E o triste é que muitos de nós estamos apenas assistindo como espectadores. Alguns de nós parece que só precisam pegar a pipoquinha para continuar assistindo o filme. Mas a realidade é que Jesus não tem um filme para você. Jesus tem uma caminhada, uma missão, e essa missão conta com a sua participação. E a verdade é que os milagres de Jesus, eles podem acontecer, e eles vão acontecer e têm acontecido, com ou sem a nossa participação. Cabe a nós entendermos que a grande dádiva de Jesus é podermos participar desses milagres. Como é triste ver pessoas, mais uma vez, no meio de nós, pessoas no meio do nosso convívio, que apenas veem os milagres, mas não são instrumentos dele. Como é triste ver isso. Eu queria lembrar você aqui que os milagres, eles nos salvam. Eles nos salvam do quê? Eles nos salvam do egoísmo. Eles nos salvam da apatia. Eles nos salvam do orgulho. Lembre-se disso, participar dos milagres de Jesus nos transportam para fora da prisão do egoísmo. Dr. Larry Crabb escreve uma coisa muito interessante. Palavras de um perdido, palavras de alguém que precisa ser resgatado por Jesus, a nós no seu livro Conexão. E ele diz assim, fazendo esse papel, ele diz: acredite que há vida em mim. Quero enxergar nos seus olhos uma luz que me diga que você sabe que há em mim muito mais do que problemas. E que você está verdadeiramente esperançoso de que o bem pode vir à tona. Quero que você sinta a dor de ver o bem sepultado debaixo de tanto mal, mas quero que apaixonadamente se convença de que, pela graça de Deus, o bem está ali, só esperando o momento de ser liberado. O mundo espera por nós, espera pelos discípulos de Jesus. O próprio Jesus disse no Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deseje ser uma ferramenta, um instrumento do Senhor. Deseje com todo o teu coração participar dos milagres, porque o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera pela manifestação da sua igreja, da igreja do Senhor. O mundo espera por nós, e Jesus outorgou autoridade a nós. Quando Jesus está em casa, deseje e faça parte dos milagres dele. Eu quero orar com você. Você consegue fechar os teus olhos? Eu quero fazer aqui
Um convite para você então. De repente você se identificou como Simão aqui e se entendeu como alguém que ainda precisa ser surpreendido por Jesus. Se identificou como alguém que precisa viver na novidade de vida que Jesus tem através da transformação que existe nele. E entendeu também e se sentiu convidado a ser não apenas alvo do milagre, mas acima disso, ser instrumento e caminho do milagre. Eu quero orar por você nesse momento então. O Senhor está aqui e Ele pode fazer de você uma nova pessoa. O Senhor está aqui e Ele pode te colocar em um novo lugar diante da missão e diante do reino. Você pode, assim como aquela mulher, passar do pecado para a vida, da morte para a vida. Jesus está aqui, Ele quer realizar isso com você. Nesse momento, você também, que se identificou como alguém que está fora da missão, que não se compromete, por isso não é transformado. Você que é aquela pessoa que tem se vitimizado, tem sido vítima de uma história. Eu quero dizer para você que você pode largar esse legado de desgraça e passar a ter uma história de graça e viver pela história de Jesus. Eu quero também nesse momento orar por você, para que o Senhor dê autoridade a você e poder, como Jesus dá a seus discípulos, para ser instrumento de milagre. Senhor, nós estamos aqui nessa hora, e o que nós pedimos é que o Senhor venha nos surpreender pela vida que existe em Ti, Senhor. Venha nos surpreender, ó Deus, pelos milagres que o Senhor pode realizar. Venha nos surpreender todos os dias com novas lições, porque nós estamos cansados e nós não queremos viver a mesma história de sempre, história que nós vivíamos há um tempo atrás. Senhor, vem com as novas lições que nós precisamos aprender todos os dias. Vem com renovo de vida, Senhor, todos os dias para nós. Vem com novidade de vida, Senhor, aos seus filhos. Senhor, nessa hora eu oro também pedindo para aqueles que precisam ser transformados. Transporta-os, Senhor, da morte para a vida, da escuridão para a luz nessa hora pelo Teu poder. Faça o Senhor ter coragem de largarem as velhas heranças religiosas, a velha maneira de lidar com a vida, a velha maneira de lidar com o Senhor, e que eles venham nessa hora ser adotados por Ti, pelo Teu poder, Jesus. Eu oro nesse momento, Senhor, pedindo que o Senhor faça deles, não apenas crentes, mas filhos de Deus. Não apenas pessoas que ouvem, mas pessoas que falam. Não apenas, Senhor, alvos dos milagres, mas agentes de milagres. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que a nossa casa não é mais nossa, que a nossa vida não é mais nossa, que a nossa casa, a nossa vida é Tua. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua missão. Usa-nos, Senhor, para a Tua missão. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.